Os senhores ouviram agora pela manhã quem, doutor Biraci? Ouvimos o deputado Robert Rios Magalhães. Por qual razão? Bem, o deputado foi citado no depoimento de dona Maria José Castro. E havia um ponto em que ela foi indagada pelos promotores qual explicação ela daria para que o seu filho, o engenheiro Givago Castro, pudesse ter cobrado explicações do deputado Robert Rios, no sentido de que ele estaria sendo investigado pela polícia, possivelmente como envolvido, isso em tese, com a morte da estudante Fernanda Lages. Então era um ponto que nós entendemos que a polícia não esclareceu e que precisava melhor ser esclarecido ao Ministério Público. E aí o deputado compareceu, inclusive, espontaneamente, ele que tem a prerrogativa de ser ouvido quando, aonde, que horas. Enfim, eu achei extremamente positivo na medida que ele se comprometeu com o Ministério Público de comparecer espontaneamente para prestar as suas informações. E entendemos que foram informações positivas no sentido de que ele confirmou aquilo que dona Maria José Castro teria dito e, portanto, em reafirmando isso, ele exclui, ou pelo menos não se recorda dessa possibilidade de ter tido contato telefônico com o engenheiro Givago Castro. E se isso naturalmente ocorreu, é porque o engenheiro naturalmente faltou com a verdade no tocante a esse aspecto. Os senhores estão empreendendo esforços, doutor Liado, em ouvir pessoas para tentar chegar a conclusões, se embasar. Os senhores já ouviram a senhora Valéria, que é namorada do senhor Givago, a senhora Bizé, mãe do senhor Givago, ouviram hoje o deputado Robert Rios, ouviram mais pessoas nesses dias que o senhor possa informar? O tenente-coronel. O tenente-coronel Almeida. O empresário Givago, os senhores vão ouvir? Possivelmente. Há esta previsão? Há. O que os senhores já ouviram, acrescentou-me alguma coisa? Tem sido importante para que os senhores possam chegar a alguma conclusão? Eu não diria assim muito importante, mas simplesmente importante. Porque são pessoas muito dignas, pessoas que honradas, e que quando falam a gente presta atenção no que a pessoa fala. São pessoas que têm um peso nos seus depoimentos. Só por isso já são depoimentos importantes. Bom, voltando aqui à questão do inquérito. O inquérito está por ser concluído. O senhor já tem informação se a polícia vai divulgar amanhã, doutor Biraci, conforme está previsto? Bem, a informação que temos é que será realmente divulgada amanhã. Não sabemos qual será o conteúdo do relatório do delegado Paulo Nogueira. Mas, enfim, o Ministério Público, assim como toda a sociedade, aguarda ansiosamente por esse resultado. Esse resultado que é tão esperado. Já há 60 dias nós esperamos esse resultado. E oxalá que a polícia, nesse seu relatório, possa realmente autores da morte de Fernanda. É isso que o Ministério Público espera. Pois bem, doutor Liardo, na última sexta-feira nós entrevistamos aqui o doutor Nazareno Té. Quem? Doutor Nazareno Weimar Té. Bom, entrevistamos ele aqui no estúdio e entre os tópicos que foram tratados, um deles ele deixou aqui um desafio para o senhor. De que o senhor viesse a esse programa e trouxesse, que ele aceitava vir, trouxesse algo de concreto. Não falar, ele disse, não a falar, mas trazer algo de concreto que prove que haja um fiapo de ligação entre o cliente dele, o senhor Givago, e a Fernanda Lages. O que é que o senhor tem a falar a esse respeito, doutor Liardo? Você está perguntando se eu aceito o convite para o debate? Eu nem ia mais nesse ponto, porque o senhor já disse que não estaria disposto a um debate. Mas eu pergunto, eu aceito o senhor aceita o debate? Aceito o debate. Mas aí, assim, com a condição de que o debate seja marcado, depois que receber o dossiê que está sendo feito lá na Paraíba, referente a esse cidadão aí, no período que ele foi delegado de polícia lá. Com o dossiê em mãos, nós vamos marcar a data para o debate, e aqui certamente nós lembraremos, muito provavelmente, um julgamento, aliás, um falso, um pseudo-julgamento, uma farsa em termos de julgamento do Tribunal do Júri, quando foi o assassino do delegado Arias Filho, morto com 2 tiros nas costas, a mando do então capitão Corrêa Lima. Soldado Nascimento. O soldado Nascimento, Moreira. Então, e aí, numa farsa inominável, esse senhor que você está se referindo, ele participou de uma farsa, de um julgamento farsante, e de lá obteve uma absolvição absurda numa tese de legítima defesa quando o cidadão foi assassinado com 2 tiros nas costas, porque em conluio com um irresponsável, esse sim, moleque,
que não merece o título de promotor de justiça, fazia o esquema com ele e conseguiu a absolvição. Depois foi para um sítio do então capitão Correia Lima, a época já tenente-coronel, do julgamento. O promotor a quem o senhor se refere é o Benigno Filho? Tu dizes. Então, o que é que acontece? Lá, eles comemoraram a vitória. E esse promotor Benigno Filho, segundo consta, o discurso que ele não fez no plenário do juiz, fez lá e desafiando. Tipo assim, ai e ai, vamos comemorar mesmo, e ai. Então, isso não é comportamento digno de quem desafia um promotor de justiça para debate. Por outro lado, agora já mais recentemente, para citar só mais um ponto, está aqui presente, eu não estava no plenário, mas tenho todas as informações, pelo fato de ele será julgado quinta-feira no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ele não bateu fisicamente do doutor Biraci, dele a gente pode deduzir, porque a polícia e da segurança lá entrou na frente. Mas ele proferiu palavrões contra o doutor Biraci que eu não sou capaz de repetir aqui. Palavrões, coisa de baixo calão, no plenário do júri, o doutor Nazareno, na presença do juiz de direito, ofendeu moralmente, de forma muito severa, o doutor Biraci Rocha, e partiu para agressão física. Agora eu estou dizendo, por nada que puder justificar. Então, para minha pessoa, para minha avaliação, ele não tem autoridade moral, ética, para vir a um estúdio de televisão e desafiar um promotor de justiça da reputação de Eliardo Cabral. Para minha avaliação, hoje, ele já é uma figura detonada por ele mesmo, pelos seus próprios atos, de tal modo que eu entendo, como já disse hoje em alguma emissora, vou sustentar isso aqui. Ele é a mentira mais mal contada como advogado que já foi contada nesse estado do Piauí. É bom que ele me deixe quieto, deixe fazer o meu trabalho. Eu estou apenas cumprindo uma portaria, um desígnio que foi dado pela Procuradora-Geral de Justiça. É bom que ele se aquiete lá no cantinho dele, se conforme, até porque não vou dar meus ombros para ele subir mais coisa nenhuma, ele já caiu, o problema dele. O senhor está aguardando o dossiê? O dossiê vem da Paraíba. Ele hoje, numa reação desesperada, ele disse que realmente foi delegado na Paraíba, disse o nome da cidade e tal, e que quando ele agia lá, tinha 4 possibilidades. Foi ele quem disse, está gravado bem ali, eu vou pegar a mídia agora. Prender, ou não encontrar, ou se houvesse reação, matar, enfim, coisas desse tipo. Mas ele disse também que apresentou a palavra de Jesus para o senhor. Que o senhor virou pastor a partir de uma palavra de Jesus que ele teria encaminhado ao senhor. O que eu acho mais lamentável nesse aspecto é que aqui ele citou o texto bíblico, eu me recordo bem de São João 14:6, quando ele falou, eu sou a verdade com a minha vida, e citar usando a palavra de Deus em vão para atacar um homem que tem documentos, você sabe disso, comprovadamente ungido pastor evangélico. Ele não sabe onde ele está mexendo com esse negócio bem aí, é perigoso. Você sabe que é perigoso. E depois, além do mais, aqui vem insinuar que hoje eu gosto de algum prestígio, mas que ele desafiou bem aqui, que eu vi. Agora, tu vê, Tony, o que aconteceu com o Gaddafi. Será que você está insinuando, cabra ruim, que eu vou ser assassinado que nem o Gaddafi? Eu peço permissão para continuar aqui falando do doutor Eliardo, doutor Biraci, por favor. O doutor Nazareno chegou a afirmar que o senhor estaria num labirinto. O senhor entrou num labirinto. Aliás, o deputado Marcelo Castro também disse aqui agora há pouco. O senhor entrou num labirinto, o senhor não sabe mais como sair. O senhor falou mentiras atrás de mentiras e que agora o senhor está desencontrando. Aliás, vamos ver aqui o que disse o deputado Marcelo Castro agora há pouco. Agora há pouco aqui no final, pedindo que eu fosse contundente com os senhores. Seja contundente com o doutor Eliardo, pergunte para ele e diz que se renuncia ao mandato de deputado federal se o senhor apresentar alguma prova de que ele é, aliás, a história do figurão do PMDB, eu só acredito que é ele. Vamos ver aí o que disse o deputado Marcelo Castro. Legado disso daí. Eu já estaria continuando meus trabalhos lá em Brasília, não tinha que estar aqui ocupando seu tempo aqui para dar explicação dessas maluquices que um procurador disse que eu estou. Rapaz, como é que uma pessoa vem, chama o Eliardo e diz aqui, doutor Eliardo, você disse que o deputado Marcelo Castro está obstruindo as investigações. Como? Com quem foi que ele falou? Quero só informar o senhor que o doutor Eliardo Cabral virá este programa hoje. E eu farei esta pergunta a ele. Mas esgote. Farei em nome da responsabilidade jornalística de saber de onde ele tirou essa informação. Esgote. Não se contente com pouca coisa. Não, doutor Eliardo. O senhor disse que ele obstruiu. É o meu papel. Como foi que ele obstruiu? É o meu papel. O deputado Marcelo Castro disse o seguinte, que se o senhor comprovar que ele está obstruindo a justiça, ele renuncia o mandato dele de deputado federal.
na condição do senhor renunciar ao seu De promotor. do seu de promotor. Está gravado o que o senhor disse, nós vamos reprisar na hora em que ele adentrar aqui o estúdio essa colocação do senhor. As pessoas precisam ter responsabilidade naquilo que falam. Doutor Eliato Cabral. Eu estou trabalhando nessa causa cumprindo um desígnio, uma portaria que foi baixada pela Procuradora-Geral de Justiça, doutora Zélia Saraiva Lima, e falo profissionalmente como promotor de justiça, porque estou mesmo, não num labirinto, mas estou mesmo envolvido nesse trabalho como representante do Ministério Público, e eu não estou falando porque tenho o direito de falar, estou falando que eu tenho o dever moral de falar e dar satisfação à sociedade dos meus atos. É assim que eu falo. Agora, o que me surpreende e muito é alguém que não está sendo acusado, não está sendo investigado, que não está designado para funcionar como investigador, até porque não é polícia, se levantar com tamanha veemência e vier um estúdio de televisão desse aqui, chamar o promotor que está tentando cumprir a portaria de irresponsável e de mentiroso, como se isso fosse uma coisa banal, que não tivesse possibilidade de consequência na esfera criminal. Então, o que me surpreende é isso. Agora, doutor e, além Eliato, do mais, não foi dito que ele está obstruindo ou coisa. Até porque ele não vai conseguir obstruir mesmo. Ratifico que tenho como provar e não descarto a possibilidade de continuar tentando, até porque pela animosidade dele dá para perceber que o deputado vai usar dos seus recursos de deputado e financeiro, tudo que ele puder, para tentar obstruir esse trabalho. Não está dito que ele obstruiu, está dito que ele tentou, é bom observar bem os termos, que ele tentou, e que ele tentou, E ele tentou de que forma, doutor Eliato? Primeiro intimidando o promotor de justiça, mandando dizer que vai triturar o promotor, Eliato Cabral. Vou triturá-lo. Com que meios? E há mais elementos que eu me reservo agora, mas que poderei trazer, desde que eu consulte as autoridades que me deram as informações, porque eu não vou divulgar aqui, citar o nome das autoridades, mas eu vou pegar com as autoridades que eu colhi as informações e trarei aqui a primeira oportunidade.